says it can get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can get stoned? Who says I can be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can get stoned? Call up the girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can get stoned? Who says I can take time? Meet up a girl in a county line. Wait on fake to send a sign. Who says I can take time? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Who says I can get stoned? Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Olá amigos do Cifra Club, eu sou Caio Antunes e hoje eu vou ensinar a versão completa da música Who Says, do John Mayer, e vou usar esse violão aqui que é o Eagle MD660. Olha só, antes da gente começar a aula, não esquece de dar aquele apoio pra gente. Se inscrevendo no canal se não for inscrito, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notificações, compartilhando com todos os seus amigos e se tornando membro se você puder e quiser, até porque essa música foi uma votação que rolou no clube de membros. E se você quer ter esse tipo de benefício também, só cola com a gente, link na descrição. Demorou? Coisas importantes que eu preciso dizer antes da gente começar a aula é o seguinte: afine o seu instrumento. É sempre bom você acostumar com o som do seu instrumento afinado, beleza? Eu já passei o afinador aqui, já conferi, tá tudo certo, já dá pra gente começar a aula. Eu vou ensinar essa aula de uma forma um pouco mais direta. Como essa música tem muito detalhe, e pode ficar tranquilo que eu vou te passar todas as informações que você precisa pra aprender a técnica dessa música e tocar essa música. Eu só vou fazer dessa forma porque como ela tem muito detalhe, se eu não fizer assim ela vai ficar muito longa e muito cansativa. Demorou? Dito isso tudo, agora a gente pode começar a aula. Olha só, galera. A gente vai começar dando uma olhada na primeira estrofe da primeira parte da música. Aqui tem aquele dedilhado famoso e característico do John Mayer que todo mundo conhece e esses acordes aqui, ó. O Ré com segunda. O Sol maior que você pode tocar assim. Ou assim, igual o John Mayer, usando o polegar. Olha só, a posição dos dedos aqui, você não precisa seguir o mesmo padrão que a gente segue, os mesmos dedos. É interessante você montar os acordes da forma que ficar mais confortável para você, ok? Aqui é só um direcionamento.
O próximo acorde é o Ré com baixo em Fá sustenido, que você pode tocar com o polegar também, igual o John Mayer faz. Ou então assim. O Mi menor com sétima, que você pode tocar ele assim. Ou assim. Ou até assim. O Lá maior, que você pode tocar ele assim, da forma tradicional. Mas tem alguns momentos durante a música que o John toca fazendo uma pestaninha aqui. O Si bemol diminuto. O Si menor. E o Mi maior. Olha só como vai ficar a primeira parte. Who says I can get stoned? Turn out the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can get stoned? Who says I can be free from all of the things that I used to be? Rewrite my history. Who says I can be free? It's been a long... Eu vou tocar o dedilhado completo e depois eu explico por partes. Aqui é o seguinte, coisas importantes. O John Mayer ele toca usando o polegar para os baixos e o dedo indicador para tocar nas cordas agudas. Você não precisa seguir isso como uma regra. Você pode usar o dedo médio, pode usar o anelar, não tem problema, da forma que ficar mais confortável para você. Pegando as informações que eu vou te passar, você pode criar a forma mais adequada para você tocar. Vamos lá, vamos começar dando uma olhada na parte 1. E mais um detalhe, aí na cifra está aparecendo parte 1 de 6, porque aqui a gente está pegando a primeira estrofe da primeira parte. A primeira parte completa tem 6 partes. Na primeira estrofe a gente vai ver parte 1, 2 e 3, na segunda estrofe 4, 5 e 6. Beleza? Então vamos lá. A primeira parte vai ficar assim, ó. A gente começa montando o Ré com segunda e dando esse primeiro toque aqui, ó. E aí vem o macete desse dedilhado. A gente vai dar... Tá vendo que tem um X e um número? É o seguinte, esse X vai demarcar essa batidinha que a gente vai fazer, junto com a tab. E o detalhe é o seguinte, a gente vai fazer a batidinha com essa parte aqui, ó, da mão direita. Assim, ó. Só que junto com essa batidinha, a gente vai dar um toque para baixo. Como se fosse um chicotezinho que a gente vai fazer com o dedo indicador aqui. E o número que aparece aí junto com o X é o lugar onde você vai mirar esse toque para baixo com o indicador. Um detalhe importante é, você não precisa acertar só essa corda. A gente vai trabalhar com a intenção de acertar. Aí, o primeiro toque é na segunda casa da corda Sol. A gente vai trabalhar com a intenção de acertar, mas não tem problema acertar outras cordas. O som vai ficar assim, ó. Entendeu? Ó. Ok? Então... E aí, o padrão do dedilhado todo, no Ré com segunda, fica assim, ó. Ok? Seguindo essa ideia da batidinha, treina a batidinha separado, para nesses dois primeiros toques e treina, ó.
Quando sair um som satisfatório, você continua. E aí depois no Sol e no Ré com baixo em Fá sustenido a gente toca assim, ó. Tranquilo, né? E no Mi menor com sétima, assim. É isso, é só ter atenção nas batidinhas. Segunda parte. E a terceira parte que fica assim. A segunda estrofe vai ficar assim, ó. É só ter bastante atenção em cada uma dessas partes, treinar várias vezes esse dedilhado e depois que você pegar a segunda estrofe da primeira parte, a gente passa para o próximo dedilhado. No refrão tem um acorde novo, o Lá com quarta, que você pode fazer ele assim, que é um jeito mais tradicional, ou então assim, igual o John Mayer faz, ó. Olha só como vai ficar. It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. O dedilhado do refrão vai ficar assim, ó. Como tem muita repetição e o dedilhado tem um padrão praticamente definido, é só você treinar cada parte devagar que vai dar tudo certo, eu prometo. Olha só, se você treinou do jeito que eu sugeri até aqui, a partir desse ponto você já entendeu o mecanismo do dedilhado dessa música. O que vai ser muito importante porque daqui pra frente a gente só vai ver variações de coisas e de formas que a gente já aprendeu. Beleza? Então olha só, depois do refrão agora a gente vai ter a segunda parte da música, que é muito parecido com a primeira parte. Lógico, tem algumas variações e esse acorde que a gente ainda não viu, o Ré maior. Olha só como vai ficar a segunda parte. Who says I can get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can get stoned? Who says I can take time? Meet up a girl in the county line. Wait on fake to send a sign. Who says I can take time? Parece muita coisa. Você vai ver que muitas dessas coisas você já sabe, você já viu. Eu não dividi essa segunda parte em duas estrofes, porque como ela é bem parecida e tem muitos toques parecidos com a primeira parte da música, já dá para treinar ela completa. O dedilhado completo da segunda parte fica assim.
Como te falei, é só treinar devagar e com calma que você vai perceber que daqui a pouco você já está entendendo o dedilhado e já está desembolando as partes da música porque tem muita informação que repete. Então vai com calma, pega as tabs devagar que vai dar tudo certo. Agora vem o segundo refrão. E aqui a gente toca bem parecido com a forma de tocar do primeiro refrão. Só que tem algumas variações quando a gente vai fazer o acorde de Lá maior. Acompanha comigo. It's been a long night in New York City. It's been a long night in Austin too. I don't remember you looking any better, but then again I don't remember you. Eu vou te mostrar uma vez devagar e depois eu explico. Então é só treinar devagar cada parte separada e depois juntar tudo para tocar o segundo refrão da música. Depois do segundo refrão, tem uma sequência de acordes que cria todo um clima, onde tem um solinho de piano, algumas coisas nesse sentido. Eu chamei na cifra de passagem. E eu preferi ensinar ela separado de tudo, porque é uma sequência grande de acordes e tem algumas variações do dedilhado. Então acompanha aí comigo, que logo na sequência eu te explico. Eu vou te mostrar como fica essa passagem completa devagar, depois te mostro por partes. É só ter atenção nessa parte. Na sequência tem a terceira parte da música. E agora já fica tranquilo que as piores partes já passaram, já foi. Agora é um pouco mais tranquilo. A terceira parte ela é um pouco menor e tem uma pequena variação no último Ré da terceira parte. Quer ver? Olha só. Who says I can get stoned? Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can get stoned? A única diferença é que a gente vai manter o dedilhado um pouco mais no último Ré com segunda. Olha só, eu vou tocar todas as partes e quando chegar na variação eu explico. Vamos lá?
É isso, a variação vai acontecer na parte 4. Que a gente só vai manter aquele dedilhado que fica nas cordas Ré, Sol e Si. Só isso. O resto é tudo igual você já viu. Então a parte 4 a gente mantém assim, ó. É isso, aqui não tem segredo. Bem, chegamos no refrão final da música. Aqui a pegada é exatamente idêntica à do outro refrão. Só que, é claro, tem aquela pequena variaçãozinha, né? Estamos falando de John Mayer. Olha só. It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. O dedilhado completo vai ficar assim, ó. É isso. E para fechar a música, tem mais uma sequenciazinha de acordes que aqui e na cifra eu chamei de passagem final. Olha só como vai ficar. Ok, passagem final. Eu vou tocar uma vez completo. Depois eu explico. É isso. Aqui tem algumas variações, alguns toques em ordem diferente, mas a pegada é muito parecida com o que você já fez durante a música inteira. É isso. Espero que você tenha gostado dessa aula. E agora é só voltar lá no começo do vídeo e treinar junto comigo. Olha só, se curtiu, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com todos os seus amigos para assistir mais videoaulas como essa e aprender mais músicas, já sabe, né? É só ficar ligado no Cifra Club. Na dúvida, deixa um comentário carinhoso aqui embaixo pra gente. Valeu? Fui!